mais um Car Conversations, onde você escuta eu falando comigo mesma enquanto eu dirijo, que é algo que eu amo dirigir e é algo que me permite me conectar à minha versão superior. E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso, sobre como se conectar mais com a sua versão superior e como saber que você está no caminho certo de se conectar e se transformar e se sintonizar diariamente nessa jornada eterna que é se tornar a sua versão superior. Vamos lá. O que é a sua versão superior? A sua versão superior é uma versão sua muito aprimorada, como se fosse tipo o novo software da Apple, que precisa não só ser baixado, mas também ser feito o download e ser atualizado no seu telefone. E você é tipo o iPhone. E a sua mentalidade e sua identidade é o software que precisa ser baixado, atualizado e colocado em prática. Então, assim, se nós sabemos que infinitas realidades existem nesse momento presente, nós sabemos que a sua versão mais top de linha, a sua versão 2.0, 3.0, 4.0, a sua versão realmente superior a você, ela já existe nesse momento presente. E por que nesse momento presente? Porque o tempo, ele não existe. Na realidade, tudo acontece aqui e agora. O que faz parecer com que o tempo seja um depois do outro, ou seja, essa percepção linear que nós temos do tempo, são os nossos 5 sentidos. E os nossos 5 sentidos, eles atuam como filtros. Porque, por exemplo, existem muito mais cores dentro do espectro de cores que não são visíveis ao nosso olho humano. E existem até pessoas que têm algumas habilidades chamadas de sobrenaturais, tipo superhuman, que eles conseguem enxergar outras cores além das comuns que nós conseguimos enxergar. Falam até que as abelhas também conseguem enxergar outras cores e elas conseguem enxergar tipo umas cores neon, assim, sabe? Falam que os cachorros também enxergam outras cores, enfim. Tô falando isso pra te dizer que os nossos 5 sentidos são ótimos porque eles nos situam no nosso mundo, porém eles também nos limitam, porque existe muito mais além do que a nossa percepção consegue identificar. E essa percepção, esse achismo de que o tempo é linear, de que uma coisa vem depois da outra, existe somente por causa dos nossos 5 sentidos. Então, se a gente sabe, através da física quântica, que todas as realidades existem nesse momento e que tudo está conectado, como diz o princípio do emaranhamento quântico, que diz que, pense que tipo assim, tudo, tanto você quanto as coisas que você quer, quanto as outras pessoas nesse universo são cordinhas e tá tudo conectado, como se você fosse assim, um cachecol de crochê. Está tudo conectado. E qualquer mudança que você faça em você, muda tudo. E é ecoado no universo inteiro. Eu já vi uma frase que falava assim, que as palavras que saem da sua boca, aí depois a vibração, né? Porque assim, vamos lembrar que palavras um dia foram pensamentos, então, tipo, pensamento é energia. Então, a energia da cabeça foi pra boca. Aí, as palavras, elas são um barulho, né? Isso daí é a parte sonora. E daí, depois que a gente para de falar, o som, ele emite uma vibração. E depois, quando o som para, essa vibração é transformada em onda. E essas ondas continuam reverberando. Então, manifestação e essa mudança da energia é nada mais, nada menos do que uma transmutação de energia. Porque, como já dizia aquele princípio, no universo nada se cria, tudo se transforma. Então, tudo já existe agora. E através do princípio do emaranhamento quântico, qualquer mudança que você faça em si altera o universo inteiro. Então, tudo está conectado através do princípio do emaranhamento quântico. E quando você começa a
entender que a sua melhor versão já existe agora, você começa a se tornar essa pessoa. E é importante você saber como se sintonizar diariamente com essa sua versão superior, tá? Dentro da minha mentoria, um dos exercícios que minhas alunas fazem é a tabela de transição de versões, que você identifica comportamentos do dia a dia que você não gosta muito e você aprende a saber quais seriam os comportamentos perante a mesma situação que seriam os comportamentos da sua versão superior. Porque, por exemplo, se passa um motoqueiro e encosta no seu espelhinho do carro e você fica braba, como eu ficava no passado, e você xinga, você faz careta, você pensa coisas ruins, você está dando energia para isso. E também você, cada vez que você dá energia para algo, seja energia boa ou energia ruim, você está alimentando isso, como se você estivesse alimentando aquele bichinho Tamagotchi, sabe? Então, quanto mais você reage emocionalmente, energeticamente, mais energia você está dando para que essa situação continue se repetindo. Ou seja, para você mudar as situações que acontecem na sua vida, você tem que reagir mais positivamente e com mais intensidade ao que você gosta e parar de reagir emocionalmente às coisas que você não gosta, para que elas parem de se repetir na sua realidade. E esse é um dos passos para você se tornar e se realmente incorporar a sua versão superior. Então, todos os dias você tem que saber, você tem que ter muita clareza para início de conversa, quem é a sua versão superior. E a técnica da cadeira também, que eu ensino dentro da minha mentoria, é super relevante, super poderosa, para você ter mais clareza ainda de como é a sua versão superior, como que ela é, como que ela fala, como que ela pensa sobre as coisas e principalmente quais são as ações que ela toma ou deixa de tomar. E a partir disso, quando você diariamente se conecta e tem a escolha de se comportar como a sua versão superior, você começa a mudar a sua energia interna, porque vamos lembrar, todas as pessoas, até uma pedra na realidade, tem um campo eletromagnético em torno de si. O campo eletromagnético ele é formado pelo cérebro e pelo coração. O cérebro, ele cria energia, ele emite energia elétrica e o coração emite energia magnética. E o coração cria um campo magnético, se eu não me engano, 5.000 vezes mais forte do que o campo elétrico criado pelo seu cérebro. E os dois juntos, ou seja, o coração e o cérebro, criam um campo eletromagnético em volta de você, que aproximadamente tem um raio de 5 metros, que atrai coisas, pessoas e oportunidades semelhantes. Então, cada vez que você tem a escolha de se comportar de um jeito diferente, um jeito aprimorado, que é representativo de como a sua versão superior estaria agindo no seu dia a dia, você reforça para si mesma que você já está mudando de identidade, de personalidade e, consequentemente, de realidade. Porque se todas as realidades já existem nesse momento presente, e de novo, eu estou falando agora, eu não estou falando depois, eu não estou falando um dia, eu não estou falando daqui 3 anos. Se todas as realidades já existem nesse momento presente, você precisa mudar quem você está sendo agora. E isso é possível através de coisas que acontecem no seu dia a dia. Cada gatilho que te tira do sério, cada vez que, não sei, sua mãe atrasa ou que algo que te irrita, te tira do sério e você tem a decisão de se comportar de maneira diferente, você passa por esse portal de se comportar diferente, de agir diferente e de fato falar para si mesma que você já é essa sua versão aprimorada. Então saiba, essa é uma frase que eu sempre digo: todo gatilho é um portal, porque todo gatilho que é um convite para você se desestabilizar pode ser usado em seu favor. Toda situação que te tira do sério
é uma oportunidade para você se comportar como a sua melhor versão, como a sua versão aprimorada. Então, por exemplo, vamos supor outra situação, tá? Se você tem um negócio e você posta muito conteúdo, mas você percebeu que a sua visibilidade, seu engajamento, seu alcance começou a cair muito. Que, por exemplo, foi o meu caso. Desde que eu fiz a transição do Instagram pessoal para o profissional, as minhas visualizações caíram muito, porque antes, quando eu postava vídeo meu, foto de viagem, etc., a visualização era muito mais alta, e desde que eu comecei a postar conteúdo sobre manifestação, caiu bastante. Eu entendo também que isso é um filtro, mas por muito tempo, eu fiquei triste, porque eu achava que isso era um sinal ruim, sabe? Eu permiti com que esses gatilhos, essas coisas que eu não gostava de ver, que é tipo a minha visualização caindo bastante, tomassem conta de mim. Então eu permiti com que as circunstâncias externas tivessem mais controle sobre mim do que eu mesma. E isso não pode acontecer, senão você sempre vai ser refém do mundo, refém das circunstâncias e uma vítima. E nesse mundo existem só 2 tipos de pessoas. Ou vítimas que reagem e se frustram e se permitem derrotar pelas circunstâncias que acontecem a elas, ou os criadores conscientes, os protagonistas, que entendem que as circunstâncias, as coisas que acontecem ao seu redor são já o passado, porque, tipo assim, se o que você vê na sua frente, por exemplo, um poste, ele parece físico, e nós já sabemos que a matéria, na realidade, é nada mais, nada menos do que um aglomerado de muitos átomos e partículas que estão juntinhos, e a densidade desse poste é muito grande. Então, se para tudo existir hoje, fisicamente, tudo teve que começar no pensamento, o fato de, hoje em dia, eu estar olhando para um poste significa que a energia do pensamento foi transmutada para a materialização desse poste na minha frente, mas esse poste continua sendo energia. Mas, se eu sei que existem 2 realidades, a mental e a física que eu estou vendo na minha frente. A realidade física que eu vejo na minha frente, ela é como se já fosse o passado. Por quê? Existe um certo delay, existe um certo tempo, uma diferença de tempo entre o que você pensa para que isso aconteça na sua realidade. Isso só acontece através da consistência no pensamento, no sentimento. Então, no exemplo do poste, uma pessoa sonhou, pensou, imaginou e criou o conceito de um poste antes disso existir. E quando eu sei que a minha realidade, ela é, entre aspas, matéria, e a matéria é basicamente energia, só que mais densa, eu sei que tudo que é mais denso demora mais para se mexer. Eu vou dar um exemplo, tá? Vamos comparar um coelho, um exemplo meio grotesco, tá? Mas você vai entender. Vamos comparar um coelho pequenininho, muito rápido, com um hipopótamo. O coelho, ele é muito mais leve e ele consegue correr com muito mais facilidade e velocidade. E um hipopótamo, ele é muito maior e muito mais pesado. Então, tem mais átomos ali, mais partículas que estão juntinhas. E por esses átomos estarem mais juntinhos, esse hipopótamo ele tem mais densidade. Então, tudo que tem mais densidade é mais lento, tá? Então, por isso que toda a matéria que você vê na sua frente, o mundo que você enxerga, o mundo que você percebe com os seus 5 sentidos, ele é como se fosse basicamente o passado. Porque o futuro está sendo construído por você na sua mente, tá? E cada vez que você reage a algo na sua realidade que você não gosta, por exemplo, eu estou vendo um poste laranja na minha frente e ele é feio. Eu posso pensar assim, meu Deus, que poste horrível. Nossa, esse poste tá me incomodando porque ele é muito feio. E eu continuo reclamando dia após dia sobre como esse poste é feio, como o design desse poste, a pintura, enfim, tá tudo horrível nele. Cada vez que eu reajo, eu dou mais energia para essa situação do poste feio.
E quanto mais eu reajo, mais eu alimento para que isso continue existindo na minha realidade. Porque o universo não entende a palavra não. Eu não gosto. Ele só entende para onde o seu foco está indo. Então, se você foca no que você não gosta, o universo só vai entender, o seu foco está indo para esse lugar. Então, beleza. Então, se ela está falando tanto desse poste laranja, eu vou continuar mostrando para ela poste laranja. Então você precisa entender que cada vez que você reage a algo que você não gosta na sua realidade, você está reagindo praticamente ao passado. E quanto mais você continuar reagindo do mesmo jeito, além de você reforçar para o seu cérebro esse padrão de pensamento, de sentimento, de reação emocional igual, e você reforça esse vício químico e vício cerebral que o seu cérebro tem de se comportar do mesmo jeito, você reforça que você é a mesma pessoa e que você ainda não mudou de realidade, porque a sua personalidade ainda não mudou. Mas, quando você olha para algo na sua realidade e você sabe que isso já passou e que você está construindo a cada momento uma nova realidade, porque você por dentro mudou como você pensa, como você se sente, e depois isso vai mudar como você age, a sua energia interna mudou e muito rapidamente a sua realidade física na sua frente também vai mudar. Porém, a maioria das pessoas é imediatista e fraca. E é isso, por sinal, que algumas das pessoas mais bem-sucedidas falam, que o que mais tem em comum nos pobres é essa necessidade de imediatismo, de ver resultados agora, porque eles não conseguem sustentar uma visão a longo prazo. E se você olhar para as empresas mais bem-sucedidas do mundo, as empresas mais bem avaliadas internacionalmente, vamos pegar a Apple, por exemplo. Cara, a Apple tem uma cultura corporativa muito foda. Eles têm uma visão, eles têm valores que são sustentados a cada nova geração de funcionários. Perceba que a Apple consegue manter a excelência não só da marca, mas também dos produtos, do design, e essa visão precisa ser passada de geração em geração. E outro exemplo que eu vou dar. Tem um restaurante que eu gosto muito de ir. Um dos meus restaurantes, acho que é o meu restaurante favorito de buffet por quilo aqui em Curitiba, que é o Dueto, que fica dentro do Clube Curitibano. Cara, o restaurante existe há pelo menos uns 10 anos, tá? Pra não dizer mais. E é incrível como a qualidade da comida se mantém a mesma. É uma excelência no sabor da comida bizarra, sério, juro. Me dá até água na boca de pensar, meu Deus, tipo na feijoada, na farofa quentinha deles, sério. Perfeitos. A comida é deliciosa. E, obviamente, não foi sempre o mesmo cozinheiro. Ou seja, já passaram muitos cozinheiros naquela cozinha. Mas os donos da empresa têm uma cultura corporativa muito forte. Eles têm uma visão, eles têm os valores. Eles sabem exatamente como que a comida tem que ser. E eles sabem que eles vão continuar passando isso de um cozinheiro para o outro, de geração em geração. E eles sabem que o sucesso, ele precisa ser continuamente feito e obtido. E o mesmo vale para você, para sua realidade e para os seus resultados. Você precisa ter noção de onde você quer chegar, você precisa ter valores super firmes e continuar com a consistência de se comportar como a sua versão mais aprimorada dia após dia. Porque é isso que vai fazer com que o mental passe para o físico. Ou seja, que você consiga ver de fato toda a realidade que primeiro está sendo criada, sintonizada dentro da sua mente. E agora outro ponto. Como se conectar com a sua versão superior todos os dias? É muito bom, recomendo muito você fazer coisas que você gosta, coisas que te trazem para o momento presente. Então, por exemplo, dançar é sensacional, eu gosto de dirigir, cada vez que eu dirijo eu coloco uma música, eu amo e eu super me divirto. E cada vez que você faz algo que você gosta, você volta para o momento presente, e quando você está no presente, perceba que você não está sofrendo. Sabe, quando você faz uma coisa que você ama muito, tipo, tá com uma amiga que você ama muito, ou você tá dançando, que é o meu caso que eu amo fazer, ou você tá, tipo, pintando um quadro, você não vê o tempo passar. Você simplesmente não vê o tempo passar. E você tá feliz, você tá presente. E cada vez que você está no momento presente,
você está se abrindo para o desconhecido. Você está se abrindo para novas possibilidades. Porque se você está no momento presente, você não está tentando raciocinar como que o futuro vai acontecer. E é muito importante a gente ter essa vulnerabilidade de se abrir para o momento presente, porque quando a gente está 100% presente, 100% inteira no agora, aproveitando, experienciando esse momento e vivendo todas as emoções desse momento, você está abrindo portas para que o futuro aconteça do melhor jeito possível. Por isso que eu sempre falo que você tem que ter a sua identidade muito certa, você precisa ter consistência em se sentir, pensar e se comportar do melhor jeito possível, como a sua versão superior, sua versão 2.0 se comportaria, mas você também precisa estar procurando todos os dias se sentir presente, no momento presente. Porque quando você está no momento presente, o universo meio que sente essa vulnerabilidade, sente essa abertura e vê que você não está tentando raciocinar como que o que você quer vai chegar até você. E é incrível porque como o universo gosta de economizar energia, assim como o seu cérebro e o seu corpo gosta de economizar energia, o que você quer vai chegar até você pelo caminho de menor esforço. Porque no final das contas o universo também quer economizar energia. E por isso que tudo, my love, everything, my love, will come to you through the path of least resistance. Tudo vai chegar até você através do caminho de menor resistência. Menor resistência. Por isso que eu sempre falo que a diversão é o caminho. Quando você está se divertindo, você está plena no momento presente, você não vê o tempo passar e além do seu sistema nervoso estar super relaxado, você tem acesso a ideias que você não teria se você estivesse com um pensamento lógico. Se você estivesse com o cérebro em ondas alfa, sabe? Alfa ou beta? Sei lá, agora eu não lembro, que eu tô no meu carro. Mas enfim. Por isso que é tão poderoso você fazer coisas que você gosta. Tudo isso te ancora no momento presente e te permite com que você se sinta bem, regule o seu corpo, e isso até é cientificamente comprovado, que isso melhora a função dos seus órgãos. Quando você está relaxada e se sentindo bem, a pressão no seu corpo diminui, então o sangue consegue fluir mais, os seus órgãos funcionam melhor, porque quando você está tensa, essa tensão é espalhada para o seu corpo inteiro. Então, enfim, isso tem infinitos benefícios. E esse é só um dos jeitos através dos quais você consegue se conectar com a sua versão superior. Então é isso. Terminando por aqui, espero que você tenha um dia maravilhoso. Espero que hoje seja o melhor dia da sua vida. E passando para lembrar que na terça-feira, dia 9 de setembro, às 7 horas, eu vou dar uma única aula gratuita, que se chama A Lei Inevitável da Riqueza, que vai ensinar você como dobrar o seu faturamento na metade do tempo que é a média do mercado. Um beijo!